Olá, bem-vindo. Aguarde um pouco, o espetáculo já vai começar. E esse espetáculo você será o nosso caro convidado de honra. Olá, eu sou a Mímica e eu vivo no seu subconsciente, nos palácios da autossabotagem. Sabe aquela voz que sempre diz que a culpa é sua, que tudo que acontece é por conta de ti, que você é um ser humano horrível, e ela continua a repetir que você nunca vai conseguir chegar onde quer? Então, sou eu sussurrando dentro da sua imaginação. E sabe qual é o meu objetivo? Fazer você desistir antes de conseguir pelo menos tentar. E assim, autodestruir planos que você queria, amizades que você desejava ter. Sabe aquele sentimento de culpa? E além de culpa também, quando você precisa apresentar um trabalho em frente ao público e você lembra que você vai ser um desastre, ou pelo menos você imagina. Sou eu criando imagens dentro do seu cenário. E sabe como que tudo isso funciona? E quem me criou? Bom, eu sou uma personagem, um arquétipo pertencente a uma garota comum. Talvez como você, ou qualquer outra pessoa. Uma pessoa muito criativa e cheia de sonhos artísticos que ela nunca vai conseguir, ou que pelo menos eu tento fazer ela acreditar que não irá. E foi ela que me criou para representar esse sentimento que ela tem constantemente. E cada traço, cada desenho, cada vídeo desse canal não passa de uma piada, de um sonho que nunca vai se realizar, porque ninguém nunca vai se inscrever aqui. E esse vídeo nem vai repercutir ou ter visualizações. Bom, pelo menos é isso que eu faço acreditar. Olá, galera. Meu Deus. Olá, galerinha. Agora não é a mesma Mímica que está falando. Agora quem está falando é a criadora dela, a Estrelinha, no caso a Daniela. E eu vim falar um pouco do porquê eu tive a ideia de criar a Mímica, essa palhacinha tão querida, assim, que é a minha personagem favorita, assim, que eu mesma criei, porque eu já... Outras duas personagens, a Star e a Lumina, mas a minha favorita sempre vai ser a Mímica. E como é o Halloween, eu decidi fazer um vídeo sobre ela. Eu não lembro exatamente quando a Mímica surgiu, mas aqui está um desenho dela, um desenho físico. E como vocês já sabem, a Mímica é a autossabotagem. E eu vim explicar um pouco das crises internas que eu tive e por que eu decidi criar uma personagem assim. Porque, sabe, você está assistindo esse vídeo até aqui, saiba que você é muito sortudo, porque daqui a pouquinho, não, quando tiver lá pro finalzinho do vídeo, eu fiz uma mini animaçãozinha assim, engraçada, assim, mais pra uma comédia. E tem a minha música favorita, que é a Cry Baby. E, nossa, gente, na minha opinião ficou muito bom. Assim, perfeito, mas ficou bom. Agora vamos parar de enrolar e bora lá explicar. Assim, a Mímica surgiu porque eu tenho muitas crises na escola. Uma delas é as crises de choro, que eu choro muito. Mas sempre que eu choro é porque eu tô exposta ao barulho e eu sou muito sensível ao barulho. E é muita gente falando ao mesmo tempo. É como se fosse aqueles áudios de multidão. Muita gente conversando ao mesmo tempo. E assim, o barulho começa a se misturar na minha cabeça. E eu acabo distorcendo as vozes das pessoas nos meus pensamentos. Por exemplo, eu não vou saber quem tá falando com quem tá falando de quem, então eu vou acabar pegando as coisas pra mim. Então, se alguém falar mal de alguém, eu posso acabar pensando que é pra mim. Mas isso é coisa de bullying, porque eu sofri bullying. E realmente eu sofri até agressão física lá em 2023. E é um trauma que eu tenho. E a Mímica representa isso.
Porque eu me culpo muito e eu sempre penso coisas negativas, como que eu sou uma pessoa terrível. De tanto falarem isso pra mim, eu comecei a acreditar nisso. Então, aí surgiu, eu vou criar uma palhacinha que represente tudo isso que acontece dentro de mim. Uma palhacinha que tem o arquétipo da autossabotagem e eu vou colocar poderes nela, como reflexos, coração guardião. Ela protege as personas da luz, mas ela faz mal pra si mesma, ela se machuca. Ela representa a parte da mente que se sabota, mas não por maldade, por medo. A história dela, ela foi vítima de bullying e cruéis injustiças brutas, como eu. E ela destrói o que mais quer por medo de perder e se esconder atrás de sorrisos pintados, mas a sua alma é doce. E ela sempre tá usando uma máscara porque ela tem medo de representar quem ela é. Ela é a autossabotagem, mas também representa a criatividade. A criatividade sombria, quando a gente pensa que a gente não vai conseguir tal coisa, mas na verdade tudo da nossa imaginação e nada do que a gente pensa é real. Porque isso acontece muito. A gente tá ali, por exemplo, querendo fazer alguma coisa e tal, mas a gente acaba pensando que a gente não vai conseguir. Sendo que na verdade é tudo imaginação e a gente consegue sim. Ou se não, a gente pensa que a gente não é capaz, ou que tá acontecendo tal coisa, ou vai acontecer tal coisa ruim com a gente. E isso também é autossabotagem, mas autossabotagem mais é quando você nem começa uma coisa. Você deixa a coisa lá parada porque você não quer continuar. Na verdade, não é nem porque você não quer, porque você tem preguiça. Mas no caso, eu quis representar o outro meio, que é a autodestruição. Ela não gosta de si mesma, tem autoestima baixa, ela se cobra demais, ela tenta ser perfeita, mas ela, na verdade, tem um coração de vidro. Ela não é perfeita, e ninguém é perfeito. E por isso que eu adoro ela, porque ela é única em qualquer outro personagem que existe. A não ser que seja uma cópia, mas no caso ela é 100% original das minhas ideias. E é isso, pessoal. Agora fiquem com a animaçãozinha da minha música favorita. Não ficou boa, mas vamos relevar. You seem to replace your brain with your heart. You take things so hard and then you fall apart. You try to explain, but before you can start, those crybaby tears come out of the dark. Someone's turning the handle,